Olá! Que bom que a gente está junto de novo aqui no Mergulhando na Lição. Hoje nós vamos mergulhar fundo numa daquelas verdades que são, sabe, o alicerce de tudo na Palavra de Deus. O que vamos ver aqui é simplesmente a base de tudo. O nosso ponto de partida hoje está lá em Colossenses. O texto faz uma afirmação, assim, poderosa. Diz que Jesus Cristo é o princípio. Tá, mas o que isso significa na prática? O que está por trás dessa palavra? É isso que a gente vai desvendar, o peso e a beleza que tem aí. Então vamos lá. O primeiro ponto é entender o que as Escrituras estão querendo dizer quando chamam Cristo de o princípio em relação a tudo que existe. Sabe, quando a gente lê a palavra princípio aqui, a ideia é muito, mas muito maior do que só, sei lá, ser o primeiro de uma fila. A palavra de Deus está mostrando que Cristo é a própria fonte, a causa original, o ponto de partida de onde absolutamente tudo veio a existir. Ele não foi só quem deu o start, sabe? Ele é o iniciador de tudo. E a dimensão disso, nossa, é algo cósmico, é gigantesco. Pensa só, antes de existir qualquer galáxia, qualquer estrela, o menor dos átomos, ele já existia. Tudo que foi criado tem origem nele. E tem mais, é por causa dele que o universo inteiro não se desfaz, que tudo se mantém funcionando, em ordem. Mas olha que interessante, essa verdade de Cristo ser o princípio não para na criação do universo não. Ela vai além e se aplica de um jeito igualmente poderoso a uma outra coisa que a Bíblia chama de nova criação. É que a ressurreição de Jesus, veja bem, não foi só uma vitória pessoal, algo que valeu só para ele. Aquilo ali foi o marco zero, o ponto de partida para uma humanidade completamente nova. Foi o começo da igreja, o começo da nossa redenção. Mas o que é essa tal nova criação? Ah, é aqui que as peças se encaixam. O texto bíblico chama Jesus de primogênito dentre os mortos. O que isso quer dizer? Que ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E com isso, ele abriu esse caminho para a gente. A vitória dele sobre a morte virou a nossa garantia. E assim, ele se torna a cabeça desse corpo novo, a igreja, que agora vive e atua aqui na Terra. Ok? Tudo isso é grandioso, é lindo, mas a gente pode pensar, tá, e daí? Como é que isso pousa na nossa vida prática, no dia a dia, aqui e agora? Qual é o impacto real disso tudo pra gente? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Como viver a partir desse princípio no nosso tempo, nos nossos dias. A gente vive num mundo que martela na nossa cabeça o tempo todo, né? Aquela mensagem, seja autossuficiente, a vitória depende do seu esforço. Só que a verdade da palavra mostra um caminho totalmente oposto. Ela diz que tudo, absolutamente tudo, começa e se mantém de pé em Cristo. A vida nova não é algo que a gente fabrica, ela vem dele. E é quando a gente entende essa dependência que começamos a viver a supremacia de Cristo. Vamos ver como isso sai da teoria e vira prática no nosso dia a dia. Olha, vamos parar um segundinho e pensar bem nessa frase. Ela meio que resume a alma de todo este estudo. Porque existe uma diferença gigantesca entre só conhecer Jesus e fazer dele o princípio de tudo na nossa vida. É nesse ponto que a chave vira, que a transformação de verdade acontece. E isso nos leva direto para a aplicação final, a mais prática de todas. Reconhecer Cristo como o princípio muda completamente a nossa perspectiva, porque a ação dele não ficou lá no passado. Ele não fez só aquilo de criar o mundo. Ele faz algo muito mais íntimo, muito mais pessoal. Ele recria vidas. Ele nos refaz por dentro. Da mesma forma, a vitória dele lá na cruz e na ressurreição não foi um evento isolado, um feito que valeu só para ele. Ele não apenas venceu a morte. Ele garante a nossa ressurreição. Aquela vitória se torna a nossa garantia. A esperança que a gente tem de vida eterna está firmada, está ancorada no que ele já fez. Então, no fim das contas, quando a gente permite que Cristo ocupe o lugar que é dele por direito, o lugar de supremacia, a nossa vida encontra o verdadeiro ponto de partida, o centro e o destino final. A gente passa a viver com o foco naquele que é a origem e o fim de todas as coisas. E para fechar, a gente volta exatamente para o texto que começou toda a nossa conversa. Que o significado completo desse versículo possa ficar ressoando na nossa mente, no nosso coração, nos lembrando sempre de quem ele é. O princípio, a cabeça, o supremo, em tudo. Que a paz de Deus nos acompanhe. Até o nosso próximo estudo.